Os irmãos, hoje eu quero abordar o seguinte assunto: o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui, nesse espaço, nesse lugar que nós chamamos de igreja? Eu quero que você reflita comigo, pense comigo, o que nós estamos fazendo aqui? Pastor, eu vim buscar o Senhor, eu vim ouvir a palavra, eu vim ver os meus amigos. Eu vou além. O que nós estamos fazendo nessa terra? Qual é o nosso propósito nessa terra? Será que nós fomos criados apenas para se multiplicar? Será que nós fomos criados apenas para seguir um rito, um ciclo, que é nascer, cresce, forma família, vive um tempo, um período, depois morre e acabou? É isso? Eu acho que nós devemos pensar: por que nós estamos aqui? Porque quando você pensa, abre-se um leque, você começa a raciocinar, você começa a buscar o porquê, e aí você vai perceber que nós, muitas das vezes, estamos posicionados de uma forma errônea, e muitas coisas que nós estamos fazendo agrada mais a nossa pessoa, agrada mais o nosso ego do que a Deus. Olha, esse versículo, hoje é noite, hoje é encontro de adoradores, amém, meus irmãos? Posso compartilhar um alimento mais sólido com vocês? Posso ou não posso? Quem vai sair falando mal do pastor depois? Eu não vou falar nada então. Não pode, né? Não pode sair falando mal do pastor não, porque essa palavra, ela primeiro bate em mim, mói a minha pessoa, e eu falo: Senhor, é isso mesmo? Então amém. O que diz esta palavra? Para que nós fomos criados? Diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para glória, para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Vou repetir de novo: todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória. Você certa vez já leu, ou você já ouviu, porque nós estamos aqui replicando direto, que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Os irmãos, nós fomos chamados para adorar. Você foi chamado para adorar. Mas o que é adoração? Adoração é um louvor que nós entoamos ao Senhor? Não. Adoração, essa palavra, se você for pesquisar adoração, você vai chegar na raiz dela, e sabe o que significa adoração? É você estar prostrado ante a majestade do Senhor.
Glória a Deus. Só que qual é o conceito? Por que nós estamos na igreja? Por que nós estamos aqui nesse momento? Nós estamos aqui, meus irmãos, para adorar o Senhor, para a gente buscar o Senhor. Nós fomos feitos com esse propósito. Você e eu e você. Amém? Agora, se eu sei que esse é o meu propósito de vida, para isso que eu fui criado, para ser um adorador, para estar prostrado diante do Senhor, diante a majestade dEle, então eu preciso estar firme no meu propósito. Eu preciso estar firme no meu propósito. Então, se eu estiver firme no meu propósito, os cenários, as dificuldades que eu venha a atravessar, elas não vão me parar. Porque eu sei que Deus me criou com essa finalidade, de adorar a Ele, de exaltar a Ele, independente das situações que eu venha passar. Só que, meus irmãos, qual é o homem que permanece firme no propósito? Qual é a mulher que permanece firme no propósito, a não ser o verdadeiro adorador? E Isaías fala que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Qual é o propósito? O propósito de vida. O nosso propósito de vida. Só que nós aprendemos, meus irmãos, que vir para a igreja tem que ser por necessidade. Nós aprendemos assim, todos nós aprendemos assim, e tem sido um tempo muito difícil de desconstrução na nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente realmente para saber qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Aprendemos que vir na igreja é apenas para quem quer mudar de vida. Vir na igreja é apenas para quem quer orar por alguém, para quem quer buscar por algo. Não, meus irmãos, vir à igreja é para a gente adorar, se prostrar diante do Senhor e dizer: Pai, eu me rendo diante de Ti, diante daquilo que o Senhor tem para mim, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Então, meus irmãos, imagine só, Deus olhando para nós, e a gente está preocupado com coisas tão insignificantes. Eu ouvi uma história essa semana, eu quero compartilhar com a igreja. Eu não sou um bom contador de história, mas vou tentar ser fiel à história que eu ouvi. Tinha um homem que ele tinha um grande sonho de andar em um cruzeiro. Alguém aqui já foi em um cruzeiro? Aqueles navios imensos, quando você olha assim, né, no oceano. Tem gente que tem um sonho, e esse homem tinha um sonho de fazer uma viagem em um cruzeiro. Então ele reuniu ali o recurso suficiente apenas para comprar a passagem. Então ele foi, comprou a passagem, e aí ele falou assim: poxa, mas eu não tenho recursos para poder gastar lá dentro, comprar refeição, alimentação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um saco de pão, e vou levar esse saco de pão, e assim que me der fome, eu corro para o meu quarto, e como o quê? Como pão. E assim aconteceu. Primeiro dia, está ele lá desfrutando do cruzeiro, tal.
na hora da refeição, que todo mundo foi para o salão, para o restaurante comer, ele correu para onde? Para o quarto. Aí ele chegou no quarto, está lá ele comendo pãozinho fresquinho, primeiro dia. O segundo dia o pão já estava um pouco mais murcho. O terceiro dia, o que aconteceu com o pão? Endureceu. O quarto dia, meus irmãos, o pão já estava esfarelando. O quinto dia já estava impossível de comer o pão. Só que quando ele estava ali, meus irmãos, comendo aquelas migalhinhas de pão, alguém viu ele passando ali no corredor. Alguns tripulantes viram ele comendo aquele pão. E aí eles esperaram ele sair do quarto e perguntaram para ele: mas por que você está comendo esse pão? Ele falou assim: olha, eu só tinha o dinheiro da passagem, era o meu sonho, e eu decidi vir a esse cruzeiro, mas eu comprei. Ele contou a história, comprou o pão para poder comer durante aqueles dias. E aí sabe o que falaram para ele? Falaram assim: olha, a passagem que você comprou já te dá direito a tudo no navio. Te dá direito a parte das bebidas, da alimentação, do café da manhã. Te dá direito a tudo. Meus irmãos, sabe qual é o resumo disso? Quando nós descobrimos que nós somos adoradores, que somos filhos, nós temos direito a tudo. Mas muita gente fica dentro da igreja com seu saco de pão esmigalhado, não larga o saco de pão para nada, não entende o que Deus tem, o que Deus preparou, o que Deus quer. A mentalidade que as pessoas têm de vir para a igreja é isso. Elas vêm, meus irmãos, e começam a carregar o seu saquinho de pão, e Deus tem o reino para entregar para ela. Amém, meus irmãos? O que acontece? Eu não quero fugir do foco, mas eu quero dizer para vocês qual a nossa motivação de estar aqui. Se a gente entendeu que nós somos filhos, se nós entendemos que nós somos adoradores, ou será que nós vamos ter que ficar aqui, sabe, tentando comprar o Senhor com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades, tentando tocar em Deus? Ai, Senhor, está vendo aqui, Senhor, está vendo isso, está vendo aquilo. O Senhor entende, sabe qual é a linguagem dos céus, não é a nossa linguagem. Meus irmãos, na vida de um verdadeiro adorador, pode acontecer situações difíceis pelo caminho, mas se ele sabe para onde ele está indo, para onde ele está seguindo, independente das lutas, ele vai permanecer firme, porque Deus conserva em paz aquele cujo propósito é firme. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Eu acredito que essa passagem bíblica, que conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai nos mostrar muito, sabe, de uma forma muito clara, quem realmente tem um propósito firme. Você sabe o que acontece? Meus irmãos, o problema é que quando o cenário muda, mudamos também. Esse é o problema. Conforme a situação eu ando, conforme o que está acontecendo eu me alegro ou me entristeço, conforme a situação, tenho vontade de ir à igreja ou tenho vontade de ficar em casa. Mas o Senhor quer que nós venhamos ter no nosso coração um propósito firme. Você está aqui para adorar a Deus.
Eu estou aqui para adorar a Deus. Nós não estamos aqui, meus irmãos, como nós contamos na história, para ficar com o nosso saquinho de pão seco. Nós estamos aqui por um propósito, e esse propósito é adorar o Senhor, se prostrar diante dEle até a volta dEle, independente do que nós venhamos passar. A Bíblia diz assim, disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva eternamente, o Senhor, ó rei, baixou um decreto e ordenou que todos os homens que ouvissem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? Meu Deus. Nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não o adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. Resumindo, a história do ser humano sempre foi adoração. Desde lá do começo, o Senhor criou o homem, a sua imagem e semelhança, os criou, e Deus fez com um propósito, que nós viéssemos ser adoradores. Só que, porém, meus amados irmãos, a história, a nossa história, a história da humanidade sempre foi em volta de adoração a alguma coisa. Então nós não fomos apenas criados para crescer e multiplicar. Não fomos criados apenas para formar uma família, ter filhos, vencer economicamente, ter sucesso, comprar um carro, um belo carro, uma bela casa. Não, meus irmãos. Toda a criação louve ao Senhor. Toda a criação louve ao Senhor. Naquele momento o rei queria a adoração de Sadraque, Mesaque e Abidnego para a imagem que ele havia criado. Só que quem já descobriu o seu propósito de vida nessa terra, não negocia a sua adoração, não negocia a sua adoração com nada. E aí a palavra continua dizendo: Sadraque, versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Diga glória a Deus, meus irmãos.
E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não nos prostraremos, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Sabe quem são esses? Verdadeiros adoradores, que não tem medo da fornalha de fogo ardente, que não tem medo, não negocia a sua adoração. Aqui, meus irmãos, o cenário mudou na vida deles. Eles estavam diante ou de um livramento divino, ou de uma morte instantânea. Sabe o que me faz lembrar também? Paulo e Silas, quando eles libertam aquela jovem adivinhadora, traz libertação para aquela jovem que era escrava de um espírito de adivinhação. Só que quando eles libertam aquela jovem, eles vinham com um propósito, eles estavam indo para o templo a adorar a Deus, adorar o Senhor. Só que no meio do caminho o cenário muda, e por causa daquela libertação, eles vão parar em uma prisão. Só que como o propósito de vida é adorar, mesmo dentro da prisão, eles estavam o quê? Adorando. Mudou o cenário, mudou o ambiente, mas eles continuaram caminhando, e mesmo dentro da prisão, eles continuaram adorando. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema hoje em dia, muda-se o ambiente da nossa vida, a gente fica desanimado, a gente quer parar. É um problema no casamento, é um problema com o filho, é um problema econômico, e o ambiente muda e a gente muda também. Estamos semelhante àquele bichinho chamado camaleão, né? Que conforme o ambiente que ele vai passando, ele vai mudando do quê? Meus irmãos, nós não negociamos a nossa adoração. Ai, estou desanimado. Sabe por quê? Porque Deus não fez. Qual foi a resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para o rei Nabucodonosor? Olha, fique sabendo, se ele quiser nos livrar, se ele quiser, se for da vontade dele, amém. Se não for também, nós não vamos mudar a nossa opinião. Sabe, meus irmãos, olha, é algo profundo. Hoje em dia, eu acredito que não se deve mais nem fazer aquele apelo famoso, chamando os irmãos na frente e perguntando: quem quer aceitar a Cristo? Porque, meus irmãos, tem muita gente que aceita o Senhor, mas não segue o Senhor. Então eu acho que precisa se reformular essa pergunta e perguntar: quem aqui quer seguir a Cristo? Porque seguir, poucas pessoas estão seguindo. Poucas pessoas só seguem conforme as circunstâncias da vida. Se o meu casamento está ok, se a minha vida econômica está ok, se os meus filhos estão todos me obedecendo, se está uma maravilha, estou na igreja sorrindo, feliz e alegre. Quando as coisas apertam economicamente, quando há uma DR no casamento, quando há um desentendimento com os filhos, quando o nervo sobe a flor da pele, o primeiro lugar que eu sacrifico do meu ambiente é a casa do Senhor, o lugar de adoração, o lugar de busca, o lugar que eu posso me jogar aos pés dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Hoje estou caco, hoje eu estou pensando em desistir, estou pensando em parar, está difícil, Pai, está difícil. E uma coisa que nós devemos entender, eu vou falar algo aqui, meus irmãos, não me leve a mal, e se você achar que eu estou errado, pesquise na palavra do Senhor. Deus não faz só o bem.
E o diabo também não faz só o mal, porque o diabo também sabe fazer coisa boa. Tem coisas que nós estamos replicando e dizendo, é o diabo, não, mas é Deus fazendo. E tem coisas que nós estamos replicando, Deus está fazendo, mas não é Deus, é o diabo que está fazendo. O que Satanás falou para nosso Senhor no deserto? Ó, tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui é. Agora sabe o que ele queria? O que ele queria? Se prostrado me há. E foi para isso que nós fomos feitos. Não para fazer para o diabo, mas fazer para quem? Para Deus. Só que nós estamos dentro da casa do Senhor, negociando com o Senhor. Estamos dentro da casa do Senhor, preocupado mais com o nosso umbigo, preocupado mais com aquilo que nos satisfaz, com os nossos egos, do que com aquilo que nós devemos fazer, que é o nosso propósito de vida. Para isso que nós fomos chamados. Olha que interessante. Se você ler, se eu não me engano, Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, você vai perceber que muitos heróis ali, eles não negociaram. Alguns foram cerrados pelo meio, outros foram jogados em tachos de óleo quente, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Mas por amor a Cristo, por amor ao Senhor, eles não o negaram, eles entenderam, eles compreenderam que o propósito de vida deles era esse: chegar ao final da sua vida temendo a Deus e buscando o Senhor de todo o coração, independente das situações, independente, meus irmãos. Sabe, esses dias eu estava pensando comigo, existem muitas coisas que nós não vamos conquistar nessa terra. Existem muitas coisas que nós não vamos ter, que nós precisamos entender que renunciar o errado é obrigação de todos nós que servimos ao Senhor. Mas alguns de nós vamos renunciar até aquilo que é permitido, aquilo que é certo, por um propósito de vida. E é difícil as pessoas entenderem isso. É difícil as pessoas compreenderem isso. Eu vou falar para vocês, meu irmão, essa semana Deus me pegou e para mim, na verdade eu estou vivendo uma crise para tentar entender isso e compreender isso e fazer tudo com excelência. Sabe qual que é a minha maior crise nesses dias? É entender aquilo que Deus quer fazer através de mim, mas não em mim. Ou através de nós, mas não em nós. Sabe aquela situação que o pastor às vezes vai orar em favor da vida econômica dos irmãos e fala assim: Senhor, prospera, Senhor, abre as portas. E aí você vê irmãos prosperando, irmãos vencendo, as coisas dando certo, mas você olha para si, a sua vida econômica amarrada, porque Deus está fazendo através de você, mas não em você. Como eu compartilhei lá no grupo da igreja, não sei se alguém aqui viu um trecho daquela série The Chosen, onde Tiago
ele conversa com o Senhor e fala: Senhor, recebemos, né, a autoridade para curar, libertar, tal. E ele era manco. E aí o Senhor fala para ele: olha, o mais importante é aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, não necessariamente em você, porque quando você entrar no reino dos céus, você será perfeito. E você está preocupado porque você manca. Você está aqui preocupado porque você não prosperou. Você está aqui preocupado porque as coisas não andou da forma que você queria. Você está aqui preocupado com tantas coisas. Mas, meus irmãos, Deus, Ele vai fazer muita coisa através de nós, mas não em nós. Mas, pastor, isso é injusto. Não é injusto. Isso é um propósito de vida. Então, meus irmãos, o nosso percurso, nesses 5 anos que nós estamos à frente do trabalho, eu já passei por tantas coisas, e às vezes eu pergunto: Senhor, tem mais alguma coisa para passar? Mas o Espírito Santo fala assim ao meu coração: não está nem no começo. Tantas coisas vão acontecer que você vai se entristecer, tantas coisas vão acontecer que você vai pensar em parar, tantas coisas vão acontecer para, te desesperar, mas uma coisa você precisa fazer: ser firme no propósito de vida que eu tenho para você. E isso é para todos nós, amém, meus irmãos? Isso é para todos nós. Então, ao invés da gente ficar questionando, falando, porque não fez, porque o Senhor não fez, porque o Senhor não fez. Infelizmente, meus irmãos, nós aprendemos assim. A religião nos ensinou assim, que Deus, Ele vai resolver todos os nossos problemas. Quantos apelos a gente ouviu na rádio, na televisão, dizendo: vem aqui que o seu problema será resolvido. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Só que o Evangelho me mostra que tem uma cruz. E essa cruz, meus irmãos, ela não te dá trégua, não. A cruz que é para ir após Cristo. Não tem como carregar ela, meus irmãos, se você não chorar, se você não entrar em crise, se você não se prostrar para poder adorá-lo. Você entendeu o seu propósito de vida? Quem entendeu? Faz assim. Todos nós. O Senhor fez você, o Senhor me fez, o Senhor nos fez para louvor dEle, para a gente adorá-lo, buscá-lo, exaltá-lo, porque tudo que acontecer após essa prática de fé é apenas acréscimo daquilo que o Senhor vai fazer. Quando Jesus, Ele rebate todas as propostas de Satanás, e Ele não se prostra diante da necessidade do pão, da necessidade física, mas Ele resiste até o fim. A Bíblia diz que depois vem os anjos e o servem. É assim que vai acontecer conosco. No meio do seu caminho, lutas vão acontecer dentro da sua casa.
Quem está entendendo, faz assim. No meio do seu caminho, da sua caminhada com Jesus, pessoas vão te ferir, pessoas vão te trair, pessoas vão falar mal de você. No meio do seu percurso, da sua caminhada com Jesus, por isso que o Evangelho no começo era conhecido como o caminho. No meio do caminho, tantas coisas vão acontecer, cenários vão mudar, ambientes serão mudados, mas se você entender o seu propósito de vida, você vai permanecer firme até o fim. Glória a Deus, meus irmãos. Quem entendeu, faz assim. Convido a igreja para fechar a sua Bíblia, se colocar de pé, para a gente orar.